Olá, almas, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre aniversário, mas não sobre comemorações e festividades. Eu vou falar sobre por que eu não comemoro aniversário. Hoje é dia 7/8. Seria o dia do aniversário do meu nascimento, mas eu não comemoro. E eu vou explicar pra vocês. Eu fui descobrir, no meio de milhares de segredos familiares que não foram ditos e não foram contados, né, por conta da dificuldade das outras pessoas, eu descobri algumas coisas interessantes. Eu descobri que eu fui concebida, né, pela pessoa que me gestou, eu fui concebida bem assim, num período muito crítico que a minha família estava passando na época, que foi o falecimento da nona, da dona Luísa Panzarini. A dona Luísa Panzarini, ela ficou 11 anos com demência, né, o Alzheimer, e ela deu muito trabalho, porque naquela época não tinha tratamento, não tinha nada, né? E ela era muito agressiva, ela dava muito trabalho, enfim. E ela faleceu. Ela faleceu no comecinho de novembro de 1977. E eu fui concebida aí, nessa no meio dessa confusão, né, de uma morte de uma pessoa que estava dando trabalho há 11 anos, e essa concepção aconteceu, né. E eu nem vou entrar em detalhes do que me contaram, porque muitas das coisas que me contaram eu já não confio mais, né, por causa das discrepâncias e por conta das incoerências, né, são muitas incoerências que as pessoas que contam não percebem, né, mas a gente que ouve, a gente que vai ligando todas as pecinhas, a gente percebe. Então, essa avó morreu na época que eu fui concebida, né. Aí tava lá eu dentro do útero, né, com uma mãe provavelmente chorosa, né, por conta de uma morte, por conta de uma perda, por conta de uma série de coisas, e vergonha, e culpa, e aquela coisa nada toda que acontece, né, que não deveria, mas naquela época não tinha suporte psicológico, apoio, né, então as pessoas sofriam o pão que o diabo amassou sem reclamar, né. E eu só sei que quando eu tava 5 meses na barriga da pessoa que me gestou, aí faleceu a avó paterna, seria a, a mãe do pai, no caso, né. E aí foi outra agrura, né? Imagine eu lá 5 meses dentro da barriga, lá só querendo crescer, querendo ficar de boa lá, e todo mundo chorando, rangendo os dentes do lado de fora, e sofrendo, e se descabelando, no meu 5º mês de gestação, porque a avó paterna faleceu. Aí não bastasse isso ainda, né? Eu não tô banalizando o sofrimento das pessoas, só tô dizendo que eu tava dentro de uma barriga enquanto essas pessoas estavam sofrendo, né? Do jeito que foi me dito. E 7 dias depois que eu nasci, daí o avô paterno faleceu. Então, se vocês forem parar para pensar, tanto na minha concepção, como no meu desenvolvimento, como no meu nascimento, foi acompanhado por 3 mortes. Então, quando eu surgi na barriga de alguém, morte. Quando eu estava no meio da gestação, morte. E depois que eu saí da barriga, morte de novo. Quer dizer, eu com 7 dias de vida, eu já estava de frente para uma pessoa moribunda quase morrendo, né? Que o meu avô ficou sofrendo no hospital até morrer. E isso fica gravado, né? Não é porque a criança não fala, porque a criança não entende, que não fica gravado, porque a criança ela enxerga, ela ouve e ela sente. Principalmente sente afeto. E quando tá dentro da barriga também. Então, sempre que vocês olharem uma pessoa na vida que falar assim, eu não gosto de comemorar o aniversário, respeitem. Respeitem. Porque pra mim, o aniversário, ele não representou, assim, um motivo de comemoração, porque foram 3 pessoas embora do planeta Terra enquanto eu estava sendo gestada e desenvolvida. Como conceber a virtude de comemorar o próprio aniversário no meio de 3 mortes? Daí a pessoa pode falar, mas já passou tantos anos, você está fazendo 47, você não tinha que ter superado? Queridos e queridas, a superação é individual. Os neurônios são individuais. Por mais que as pessoas achem, são só suposições. Quem vive a situação é quem está dentro dela. Então, eu estou dizendo para vocês, eu não tenho vontade alguma de comemorar esta data por causa de todas essas coisas que aconteceram. Fora as outras, né, que não foram ditas e que muita gente sabe. Muita gente que conhece a história verdadeira, mas acha poderoso guardar para si, né? Então, para mim me basta isso. Para mim me basta saber que foi um período em que deveria ser exaltada a vida, um período que deveria ser exaltado a chegada de um ser humano, né, no planeta Terra, mas as pessoas talvez não tiveram tempo de perceber isso na época por conta da dor e do sofrimento delas, né, por conta de não ter suporte psicológico, apoio e principalmente porque a religião nunca funcionou para isso. Porque se tivesse funcionado, eu não teria tido todos os traumas que eu carrego, né, até hoje, né, por conta disso. Então, gente, é muito sério o que eu tô falando, porque se vocês forem parar pra pensar, eu fui criado dentro de uma igreja praticamente. Dentro de uma igreja eu fui abusada sexualmente. E pessoas de dentro da igreja, pessoas que viam a minha feminilidade e que queriam controlar a minha feminilidade, fazendo com que eu fosse machinho, fui ameaçada de morte. Então vocês vejam só, no meu nascimento, lá, 3 mortes. Aí quando eu tinha por volta de 7, 8 anos, uma ameaça de morte para eu não ser feminina. Aí tem um outro detalhe ainda. O, a pessoa que me criou como pai,
Era uma pessoa que trabalhava na polícia civil, uma pessoa que era um perito criminal, e que ele atendia locais do quê? De morte. E desde pequena, desde criança, eu era exposta a esses lugares, crimes, mortes violentas, mortes por os mais diversos tipos, que eu nem vou ficar falando aqui para não censurar o vídeo. E eu era levada, porque como eu não tinha a presença, né, dessa pessoa que me criou como pai, eu acabava sendo levada junto para estar junto com a pessoa, mas nessa condição, vendo pessoas mortas, vendo pessoas que perderam a vida pelos mais diversos tipos de tragédia e pelos mais diversos tipos de acidente. Como que cresce a cabeça de uma pessoa assim? Vocês já imaginaram? Por isso que eu vim contar a história. Porque se hoje eu tenho 47 anos e eu não comemoro meu aniversário, é porque os outros 364 dias do ano eu comemoro a vida. E aí no dia do aniversário, fica essa reflexão. Eu, nos outros 364 dias, aí eu vivo intensamente, né? Mas todo ano é isso. Eu chego nesse ponto. Será que vale realmente a pena a gente comemorar? Com tantos traumas na memória? Acho que não faz coerência, né? Acho que não faz sentido, né? Então, cada pessoa tem uma história. É só respeitar. Eu gosto de receber parabéns das pessoas. Gosto. Mas eu gosto de receber parabéns das pessoas, só das pessoas que lembram. As pessoas do coração. Aquelas pessoas que lembram de coração, sabe? E eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande de dar parabéns para as pessoas também. E esse é um outro motivo, por conta do... Aí depois eu fui descobrir, com 44 anos, por conta do TDAH, né? Minha memória de trabalho verbal, ela é restrita. Então eu não consigo gravar as datas de aniversário do ano inteiro de todo mundo. Agenda, a gente nem usa mais, né? Marcar na agenda, não tem nem motivação. Por quê? Porque eu não comemoro o meu, então pra mim o que importa é comemorar a vida das pessoas todo dia. Pra mim o que importa é falar pras pessoas todo dia o quanto elas são importantes pra mim, o quanto que eu sou feliz por ter aquela pessoa na minha vida, o quanto que aquela pessoa é maravilhosa pra mim, independente de ser o dia do aniversário. E as pessoas que me conhecem, que são do meu coração e que eu sou do coração delas, elas sabem muito bem do que eu tô falando. Eu sou uma pessoa que ama elogiar, mas o elogio é sincero, ele vem da alma. E eu não preciso ficar esperando um ano inteiro pra elogiar a pessoa só no dia do aniversário. Tá? Então essa também é uma outra situação. E a terceira situação é uma situação que eu acho ridícula, que é quando as pessoas cobram da gente fazer uma festa de aniversário. Ah, porque você não vai fazer uma festa? Ah, porque você não vai fazer um bolinho? Ah, porque você não vai fazer não sei o quê? Não, não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu não gosto. Segundo, porque eu já passei situações vexatórias em aniversários. Não vou nem entrar em detalhes, mas assim, situações humilhantes mesmo, vexatórias em aniversários. E também porque eu não gosto dessa obrigação social. Ai, tem que ir no aniversário. Tem que comprar um presentinho pra pessoa. Tem que nada. Tem que. É regra fixa. Eu flexibilizei meu cognitivo. Eu não sou obrigado a permutar um momento de confraternização de uma pessoa com um presente de aniversário. Porque às vezes a pessoa vai receber, ai, bonito, né? Mas depois a pessoa, ai, vou ter que dar pra alguém porque eu não gostei. Né? Então, são pontos de vista diferentes, gente. Quem não concorda, eu agradeço por ter ouvido, mas eu não quero nenhum tipo de exortação, não estou pedindo nenhum tipo de clemência, nem nenhum tipo de reparação e nenhum tipo de conserto. Isso já está resolvido na minha vida. O que eu gosto de comemorar? Eu gosto de comemorar a vida. Todos os dias. E a vida das pessoas que estão comigo e das pessoas que eu estou com elas. De corpo, de alma, de mente. É isso que eu gosto de comemorar. E eu quero mais é viver. Por quê? Porque meu passado é populado de morte. Só que agora chega. Agora nós vamos para a vida. Cada vez mais artística e cada vez mais com luz interior. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês no dia do meu aniversário. Beijos.